essa casa, né, sempre foi uma representação da minha fé e da fé do povo de Campina Grande. Desde muito cedo, eu sempre fui um sujeito religioso. Aqui eu me ordenei padre, inclusive vocês celebraram comigo no último domingo 19 anos de sacerdote, e foi aqui, professora Caqui, aqui nesta igreja que eu fui ordenado, ali na frente, naquele altar onde você estava falando há 19 anos atrás. Então aqui está misturado o meu afeto, a minha fé, a minha memória, tudo assim da minha vida, tudo que simboliza o que eu sou e o que eu faço se relaciona com esse espaço. E por isso que a catedral, professora Gorete, né, você sabe disso, né, por todos os diálogos que nós fazemos no dia a dia, é o objeto do meu amor, do meu afeto e da minha pesquisa naturalmente. Então, tive a graça de, no programa de pós-graduação, encontrar a professora Alcília Albuquerque, que decidiu, né, me orientar na sua generosidade. Ela disse que foi o primeiro padre na história dela, de 40 anos de docência, né, professora? Primeiro padre a ser orientado. E eu estou muito honrado, muito feliz, não é, por ter encontrado a professora Caqui, não é, e de ter me colocado na lista dos seus orientandos, dos seus alunos, e eu tenho certeza que com ela eu vou fazer uma bela dissertação. É para isso que nós estamos trabalhando. E agora, nos 160 anos da cidade de Campina Grande, combinei com a professora Caqui essa extensão. Hoje aqui na Catedral à tarde foi workshop com os alunos da Escola Salão Lucena, que estiveram aqui, uma tarde muito proveitosa. E agora, à noite, a professora Alcília vai palestrar sobre patrimônio e cidade. E nós temos dois motivos, assim, nos situando no tempo, né, para viver, mergulhar nessa temática. Primeiro, porque nós estamos nos preparando para a grande festa da Diocese de Campina Grande, a Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Então, esse evento de hoje se insere nesta preparação para a festa da padroeira da cidade, que agora é patrimônio imaterial da Paraíba, declarado pela lei estadual há 15 dias atrás. Foi uma conquista, não é? A autoria da deputada Silvia Benjamin e sancionada pelo Estado da Paraíba. Então, assim, uma alegria muito grande estarmos aqui hoje falando disto. Depois, além de nos prepararmos para a festa, no dia 11 de outubro próximo passado, tivemos o aniversário de 160 anos da cidade de Campina Grande. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, nesta paróquia, que foi os 150 anos. E nós fizemos uma missa muito bonita. Eu acho que alguns de vocês se lembram, Dom Delson era o nosso bispo na época, fez a presidência. Lá na catedral foi feita uma liturgia solene para os 150 anos da igreja da cidade de Campina Grande. Agora completamos no último dia 11, 160 anos. Então, preparando a festa, celebrando os 160 anos da cidade de Campina Grande, nós vamos hoje aqui falar sobre o patrimônio histórico e a relação com a cidade onde nós vivemos, onde as nossas existências estão todas entrecruzadas, não é? Então, quero cumprimentar e acolher o grupal, coordenado pela professora Caqui, também os alunos do mestrado em História. O Elton está aqui como representante dos colegas alunos, e a professora Alcília, que é professora do curso de graduação em arquitetura, é professora do programa de pós-graduação em História da UFCG e é a coordenadora do
grupal e tem 40 anos de pesquisa em patrimônio histórico, 25 livros lançados. Então, a professora Alcília é uma autoridade para falar de patrimônio histórico. E é com muita honra e alegria que eu a recebo entre nós. Vamos saudá-la com a salva de palmas. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, dando continuidade à nossa programação que começou à tarde, né, com os alunos da escola. Queria agradecer aqui à equipe do Grupal, do Educa Grupal, né? Vindo aqui Ana Lídia, Inho, Helena, Larissa, Lawane, Elton, tá? Aqui também está comigo, conosco, o Calil, que eu tenho muito carinho, arquiteto também dentro do Grupal, Juliana, também arquiteta. Obrigada pela presença de vocês. Estou vendo ali o Marcos Formiga, ex-aluno, mudando também do curso de arquitetura. Elton aqui é aluno também do PPGH. Né? Então, assim, queria agradecer a todos, né, porque é um trabalho em equipe. E tudo que eu vou apresentar aqui, que eu vou falar, é resultado do que a gente vem trabalhando na Universidade Federal de Campina Grande, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e no programa de pós-graduação em História, também da UFCG, da qual eu faço parte, a linha 1, né, que trabalha cidade e cultura, cidade e patrimônio. Lá eu tenho o prazer de orientar, e eu quero aqui, antes de tudo, agradecer ao convite do Luciano, do padre Luciano, meu aluno. Olha a responsabilidade, ser orientadora de um padre culto, historiador, com um conhecimento filosófico. A responsabilidade é grande. Então eu me sinto muito honrada quando eu soube, na seleção dos temas que estavam lá, e pedem para a gente escolher e ver qual que a gente se identifica. Eu quero orientar esse. Nem conheci o padre ainda, mas o tema da arquitetura religiosa e da catedral, nesses anos de experiência, eu já tive o prazer de orientar outras pessoas também nessa área, e eu acho que a gente pode ter um fruto muito bom em breve. Daqui a uns 2 anos a gente está lançando um livro sobre a catedral, se Deus quiser. Um livro bonito, ilustrado, com imagens, com fotos, com plantas, com análise. Bem, eu vou falar aqui para vocês hoje, tá? De um tema que faz parte da minha vida, tá certo? E especificamente, tá, sobre história da arquitetura campinense. O enfoque é esse. Por quê? Campina Grande está fazendo 160 anos, tá? E a arquitetura é um conhecimento, é uma ciência que trabalha com construção. A arquitetura é construção. O projeto, que são os desenhos, as plantas, os cortes, as fachadas, as perspectivas, são ferramentas para se fazer arquitetura. Mas a arquitetura é pedra, cal, tijolo, cimento, certo? Essa materialidade. E é importante que a gente saiba disso. E também é importante, para quem está aqui nos assistindo, saber o seguinte, que a arquitetura é construção e que o patrimônio cultural, a cultura, que é resultado da relação do homem com o seu meio, gera o quê? Cultura. Pode ser uma cultura artística, uma cultura gastronômica, uma cultura musical, N culturas. Mas eu vou tratar aqui especificamente da cultura material, da arquitetura, que é um elemento desse patrimônio. E o patrimônio, que é um conjunto de bens, e eu estou falando de patrimônio cultural, não outro tipo de patrimônio, porque existem outros tipos, certo? Ele pode ser, segundo a Unesco,
E isso reverbera no IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é federal, certo? E repercute em nível estadual, aonde? No IFAEP, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico do Estado da Paraíba, e repercute aonde? Em cada município, nos departamentos municipais de patrimônio, que toda cidade tem e Campina Grande tem. Esse patrimônio, ele repercute, então, em nível internacional, nacional, estadual, municipal. 4 níveis. E esse patrimônio, ele pode ser o quê? Material, matéria, e pode ser imaterial. Por exemplo, a festa da Nossa Senhora da Conceição é um patrimônio imaterial. A feira de Campina Grande é um patrimônio imaterial. Agora, a catedral é um patrimônio material. É importante distinguir esses conceitos, material e imaterial. E o patrimônio material, a professora tem mania de dar introdução antes, né? Eu não vou direto, eu fico contextualizando. E o patrimônio material, ele se divide em móveis e imóveis. Os bens patrimoniais materiais imóveis são o quê? As casas, as igrejas, os colégios, o casario, uma praça. É bem material imóvel. E o bem material móvel é tudo aquilo que se movimenta. Uma fotografia, ela pode. Uma obra de arte, uma escultura, uma pintura. São bens materiais móveis. Uma cadeira antiga, um espelho antigo. Uma igreja, ela é cheia de bens patrimoniais móveis. Se você vê as pinturas, as imagens, está dentro daquele conjunto. Então, tem essa diferença. No caso específico, tudo isso para entrar aqui na palestra. Tudo isso reverbera no conjunto da obra, do edifício. Porque a arquitetura, gente, não é de hoje, que ela consegue congregar, juntar vários tipos de manifestações, desde a antiguidade, desde os palácios egípcios, gregos, na Idade Antiga. Aí vem para a Idade Média, pega nas igrejas, os conventos, esse conjunto, a arquitetura que guardava, chamava arte maior, porque dentro dela estavam as artes ditas menores, mas não existe esse negócio de arte maior nem arte menor. Mas naquela época, antigamente, existia a arte maior, as catedrais, a arte maior, os palácios, as fortalezas. Era assim. Só que isso foi mudando ao longo dos anos e o patrimônio foi criando outros conceitos. E hoje o patrimônio pode ser o patrimônio singelo, o patrimônio vernacular. Uma casinha do interior de taipa é patrimônio singelo. Patrimônio singelo vernacular. O patrimônio industrial, as grandes indústrias, a Vale, a fábrica das alpargatas, a Bessa, a Cande, os antigos curtumes de Campina Grande fazem parte do acervo do patrimônio industrial. O conceito de patrimônio foi mudando ao longo dos anos e de bem isolado e só monumental, porque só se preservava os monumentos oficiais da nobreza, da igreja. Mas isso foi mudando, né, ao longo dos anos. E o conceito de patrimônio não é muito antigo, não, viu? É do século XIX. Viollet-le-Duc, Ruskin, certo? Veio do pensamento francês do final do século XIX. Então, para trás, foi demolido muita coisa. E no Brasil, é mais novo ainda. No Brasil, é de 1937, quando criaram o IFAM. Então, de 1937, ok, vai fazer ainda 100 anos, né? Então, essa discussão é muito nova. E por ela ser muito nova, muita coisa se perdeu nas cidades. Muita coisa se perdeu. Eu aqui separei, tá certo? Uns recortes
porque não dá para abarcar tudo. Quando eu começo a falar de patrimônio, tem as tipologias, de o que eu quero explicar esses conceitos para vocês, porque eu vou ficar falando aqui para vocês entenderem. A tipologia é o tipo da arquitetura. Pode ser funerário, pode ser religioso, pode ser industrial, pode ser residencial, pode ser educacional. É tipologia de uso, certo? Eu vou mostrar a tipologia de uso e vou mostrar uma linha do tempo estilística. Estilo, linguagem. Eu não gosto de chamar estilo. Eu prefiro linguagem. E como Campina Grande é uma cidade nova, 160 anos, gente, é nova. Comparado com as cidades capitais mais antigas, brasileiras, que tem 500 anos, tem 400 e poucos anos, é nova, certo? Ela não tem arquitetura colonial, ela não tem uma arquitetura barroca, ela não tem esses estilos. Ela não tem. Diferente de uma pessoa que é mais antiga, que é o Convento das Neves, o Convento de São Francisco, obras barrocas, coloniais, porque lá é mais antigo. Aqui a cidade, de 160 anos atrás, vai adotar linguagens referentes àquele tempo. E aí eu vou começar para mostrar para vocês, a partir do momento que ela foi fundada e que a arquitetura foi sendo consolidada. Beleza? Todo mundo entendeu até agora? Depois eu vou tomar isso. Então vamos lá. Pode passar. Então, eu gosto muito de contextualizar. Mesmo vocês sendo a maior parte campineses, que eu acredito ser, eu sou recifense de Pernambuco, mas com família aqui na Paraíba. Minha mãe era paraibana, nasceu em Pocinhos, certo? Eu passava minhas férias em Esperança, em Puxinanã, em Montadas. Então, quando eu era pequenininha, eu vivia por aqui. Aí depois fui para Recife, fui morar em Teresina, fui para o exterior. Aí só voltei em 2015 para cá, o destino me trouxe. E eu nunca pensei que eu ia morar em Campina Grande. Quando eu cheguei aqui, já madura, já experiente, meu segundo concurso, que eu trabalhei 31 anos na Federal do Piauí, em Teresina, certo? E quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada com a arquitetura da cidade. Eu disse, nossa, porque eu passava aqui de férias. Eu não passava com aquele olhar. Aí eu falei, nossa, que cidade de arquitetura moderna rica. Como aqui é bem cuidado, eu comparando com Recife também, que a gente sabe que é uma cidade com muitos problemas. Isso me chamou a atenção. E eu já estudava isso há muito tempo, comecei a aplicar o meu olhar aqui. O que eu já fazia anteriormente, comecei a fazer aqui. E aí, entendendo Campina Grande, né, vejo que o mapa do Brasil está ali, tá certo? Tem aquela, pode ir mostrando, né, no visor. Pode voltar, não? Pronto. O mapa do Brasil. Aqui, certo? É o estado da Paraíba, um dos 9 estados do Nordeste. Então, a gente tem ele aqui e Campina Grande aqui. Distando, né, 120 quilômetros aproximadamente da capital de uma pessoa do litoral. Campina Grande é muito importante a gente sempre estudar uma cidade, estudar a sua geografia, o seu lugar. Por isso é que a gente botou o nome do grupo Arquitetura do Lugar, porque eu não posso pensar arquitetura desassociada do lugar. O clima, a geografia, a topografia, o relevo, a vegetação, a insolação, a ventilação. Campina Grande está numa serra, no alto, muito vento, pedras, muito rochosa. Isso é uma característica geográfica que vai repercutir direta e indiretamente na produção arquitetônica, certo? Nas construções. Então, entender esse lugar de Campina Grande é primordial. Primeira coisa. Entender também que ela é um polo, sempre foi um polo econômico, porque ela é uma encruzilhada, tá certo? Entre o litoral e os outros estados que circunvizinham a ela, tanto Pernambuco quanto o Rio Grande do Norte, Ceará, tudo aqui nesse entorno cruza por Campina
Campina Grande. Isso desde, tá, quando ela começou a ser povoada. Ela primeiro eram tribos indígenas, certo? E depois pelos tropeiros que vinham trazendo o algodão, né, para ser vendido, comercializado aqui, porque daqui partia para o porto do Recife. O Porto Cabedelo menos, era mais para o Porto do Recife. Então, Campina Grande tem essa formação de comércio, de encruzilhada, de feira, de mercado, né, de polo, e isso vai fazer com que a arquitetura se configure dessa forma, com tipologias voltadas para isso. Pode passar. Campina Grande sempre enfrentou problemas com água, né? Porque a gente sabe que os problemas hídricos são sérios aqui. E meses que tem que ter racionamento e tal. Então, a construção de açudes foi uma medida que os governos passados tomaram. O açude velho, o açude novo, o açude de Bodocumbó, todos artificiais. Todos para melhorar a infraestrutura industrial, principalmente, né, e do crescimento urbano dessa cidade. Então, esses açudes, né, eles têm uma importância muito grande na configuração dos bairros que vão surgindo nos seus entornos, bem como as trilhas que vinham dos caminhos do agreste, do sertão, do Cariri e do litoral, para chegar até aqui, certo? Então, esses desenhos é de um arquiteto chamado Sóstenes, que mora em João Pessoa, hoje já é um senhor, e que ele fez essas aquarelas quando Campina Grande fez 150 anos. 10 anos atrás. Opa, o som. Então, naquela época, eu acho muito legal você ver esses desenhos, né, porque através dele você pode analisar o crescimento urbano 10 anos atrás, como estava Campina Grande. Já tinha o Museu dos Três Bandeiros, a gente já tinha uma verticalização em volta do açude, algumas áreas aqui ainda estavam um pouco vazias, né, mas a gente vai percebendo através desses registros, né, essa história da cidade. Pode passar. Bom, gente, quando Campina Grande começa a ser construída, ocupada, as primeiras casinhas que vão surgindo para dar abrigo a esses tropeiros que vinham comercializar o algodão, que vinham comprar mercadorias, que vinham do Porto do Recife, chegavam a Campina Grande através da ferrovia. E aí é outro ponto importante. As duas estações ferroviárias que Campina Grande tem, que é a estação ferroviária antiga, aquela lá perto do açude, e a estação ferroviária nova. E era por aí que essas mercadorias iam e voltavam com outras iguarias para ser distribuída então para os outros lugares. A arquitetura que estava sendo produzida 160 anos atrás no Brasil e no mundo, né, o Brasil com um pouquinho de atraso, chamava-se ecletismo. Vocês já ouviram falar desse termo? Arquitetura eclética. Arquitetura eclética quer dizer o quê? É uma arquitetura que mistura várias tendências, vários estilos. Ele traz elementos do barroco, como esses detalhamentos, ele traz elementos chineses, porque os portos naquela época foram abertos e as pessoas começaram a receber coisas do Oriente. Aí vinha porcelana chinesa, vinha vaso não sei da onde. Então, os burgueses ricos da Revolução Industrial começaram a construir as suas casas mais luxuosas, com vitrais, com gradis, e muitas vezes importados. Às vezes gradis ingleses, porcelanas chinesas, vitrais franceses, vinham, gente. Os grandes empresários, tá, eles investiam nessa arquitetura eclética, tá certo? Pode passar. E também, não só os burgueses, mas também a igreja.
As primeiras igrejas daquele período não eram barrocas, não eram jesuíticas, certo? Elas adotaram a linguagem eclética. O que esse ecletismo, para o leigo, a pessoa que não sabe o que é estilo arquitetônico, ele pode olhar e dizer assim, nossa, que igreja, parece uma igreja jesuítica, lá de Salvador ou de Pernambuco. Não é. Porque as primeiras igrejas brasileiras, o projeto vinha de Portugal, desenhado. E aí os padres só faziam executar, certo? E muitas vezes os materiais, até os materiais, vinham de Portugal também, certo? Muitos azulejos, né? Agora, quando começaram a explorar o ouro, aí começaram a usar esse ouro nas capelas douradas, nos conventos, mas aquela produção religiosa do 1500, 1600, 1700, 1800 era jesuítica ou maneirista, a maneira dos jesuítas, a maneira dos, dependendo da ordem, e depois barroca. E o barroco brasileiro teve o barroco litorâneo, que era o barroco baiano, pernambucano, paraibano, do litoral, e tinha o barroco mineiro, que era o barroco mais nacional, mais puro, porque ficava mais longe da influência europeia. Mas nas cidades que estavam fora desse circuito do ouro, da cana, como Campina Grande, que era o algodão, ela vai adotar, tá certo? No começo era uma capela simples, não era essa catedral, porque ela foi se vestindo, né? O centro foi ampliando, foi tomando forma, foi reformando, mas ela hoje tem uma configuração eclética, um estilo eclético. Por quê? Porque ela foi sofrendo alterações, né? Com a presença de torre cineira. A gente pensa que são duas torres cineiras e muita gente pensa, acabou o dinheiro e não fez a cobertura piramidal daqui. Não, é porque queria a simetria, era proposital. Muita gente, às vezes, a gente vê a fachada e faz, nossa, por que não tem a cucurutazinha ali, a piramidezinha igual? Faltou dinheiro, a maior parte pergunta isso, sabe? Mas não é não, é porque queria a simetria, a diferença, tá? Mas se mantém frontões, balaustradas, que são esses elementos, óculo, que esse círculo, certo? As esquadrias, as janelas com balaustres, né? E a portada principal, e sempre num adro elevado, tá? Eu queria agradecer aqui, eu não posso esquecer, cadê? Larissa e Enio, que fizeram as fotos, a maior parte das fotos que eu estou mostrando, eles no final de semana, foi um domingo, não foi, Enio? Eles dois fizeram esse levantamento que eu estou mostrando aqui para vocês. Essas fotos são deles dois. Não sabia o crédito, eu vou botar Larissa e ele. Eu acho muito importante a gente dar o crédito de quem faz. Essa é do arquiteto só que eu falei, que ele faz aquarelas lindas. Pode passar. Tudo isso a gente vai usar na dissertação do Luciano. Documentação. E aqui a gente tem que aprender a olhar a arquitetura, aprender a ver, a observar, observar o detalhe, perceber, fotografar, registrar, porque você não sabe como é importante para a gente, pesquisador, encontrar uma foto e procurar tirar uma foto boa, sem muito carro, sem muito fio, porque as cidades estão tão poluídas, tão sujas, né? Então, olhar a cidade e percebendo esses elementos, então a gente vê o detalhe da torre cineira, entre aspas, a platibanda trabalhada, os óculos e esse piso lindo em pedra portuguesa que está aqui no estacionamento. Às vezes a gente passa e nem olha o detalhe que tem o piso, né? E com uma riqueza de elementos que compõem esse patrimônio. Pode passar. E aí, olhando, né? E é interessante
como Larissa e o Enio perceberam o que a gente queria mostrar, o que a gente queria ver. Eles vêm das disciplinas que a gente tem chamada TAU, que é Teoria e História da Arquitetura, e o urbanismo tem TAU 1, 2, 3, 4, 5, lá na arquitetura. Eu sou professora de 4 e 5, moderno e contemporâneo, certo? Mas a gente está acostumado a perceber esses elementos. Pode passar. Com esculturas, com cruz, com platibandas, né? Um detalhe desse, com cimalhas, com colunas, com a ordem arquitetônica, né? Formada do fuste, dos capitéis, né? Dos retábulos com o grupo escultórico. Tudo isso é uma riqueza que hoje ninguém mais faz. E por isso que a gente tem que preservar. E você dando a volta, percebendo essa volumetria na paisagem, você vê as laterais, os recursos, como o volume é implantado naquele terreno e trabalhado com esses muros, que não são simples muros, são muros marcados com pilastros e detalhados, né, com esses balaústres. Pode passar. Professora, parece um navio, não parece? É portável assim, Parece um navio. Aqui com aquela varadinha da escotilha. Pode passar. E aí, você continuando na Floriano Peixoto, que é uma das avenidas mais antigas da cidade, que já foi muito modificada, né, nas reformas urbanas que a cidade passou, a gente encontra um edifício neoclássico. Gente, o neoclássico é uma retomada da arquitetura clássica, antiga, da Idade Antiga, greco e greco-romana, e que o Renascimento em 1400 e 1500 retomou, e que no século XIX o neoclássico voltou, e voltou misturado com o ecletismo. E o que é a arquitetura neoclássica? Gente, quando vocês verem prédios simétricos, que tem de um lado, tem do outro, com frontões, é isso aqui, com colunatas e triângulos, esses triângulos neoclássicos. Não tem para onde, são edifícios neoclássicos. A gente não tem muito neoclássico em Campina Grande, não. Tem poucos. A gente tem mais eclético e decor. Mas o museu, né, Assis Chateaubriand, hoje é o Museu Assis Chateaubriand, certo? É um símbolo dessa arquitetura neoclássica. Pode passar. E ainda bem que está muito bem preservado, né? A gente pode perceber os detalhes dos tratamentos das esquadrilhas, das bandeiras trabalhadas, do tipo de janela, a riqueza de uma janela dessa, que é uma obra de arte. Pode passar. E aí a gente se depara aqui em frente com o antigo Correios e Telégrafos, que hoje tem um reuso, uma reutilização, que é o prédio do Arquivo Público Municipal. Aqui tem plantas da cidade, várias construções de várias épocas. Vocês sabiam? Quando quiser um projeto antigo, pesquisa aqui. A maior parte está nesse edifício. Só até a partir dos anos 70, está no acervo da Secretaria de Planejamento e de Obras. E esse prédio é um típico prédio eclético. Né? A platibanda, trabalhada com escudo, né? Com esse frontão curvo, essas cimalhas, a marcação bastante simétrica, certo? Também bem característico dessa época. Graças a Deus está preservado e está sendo usado. Porque o pior é quando fica abandonado e fechado. Esse acaba. Pode passar. Mas é isso como eu estava dizendo. Você andando na mesma avenida, você se depara com edificações que estão para vender, estão para alugar, que são de herança, de espólio, que está numa confusão jurídica louca. E o que é que acontece? É um passo para ser demolido, para ser descaracterizado. Então, esses edifícios, como esse sobrado, que fica aqui na Floriano Peixoto, tem uma placa, eu acho que é a Lula, se ouvir, se ali, certo? Que já deixa a gente preocupado. Né?
né? E com a riqueza de detalhes, os azulejos, as colunas, as esquadrias, mas que corre risco. Pode passar. E nesse mesmo período do ecletismo, a gente teve um ciclo, né, do algodão, como eu falei no início, e esse ciclo do algodão ele gerou uma produção de estações ferroviárias que são conjuntos ferroviários. Porque não é só a estação, são os galpões, são as vilas ferroviárias, são as linhas férreas, é toda uma estrutura que tem naquele conjunto. Felizmente, a Estação Velha está restaurada, tem um pequeno museu, vocês conhecem o Museu do Algodão? Ele podia ser melhor, mais modernizado, ele está muito, né, eu acho que precisa mais investimento, certo? Mas pelo menos está restaurado e está sendo usado. Pode passar. E aí, a gente se depara, andando pela cidade, com essa casa linda, que fica ali em frente à integração, não é? E a família mora lá, até hoje, cuida muito bem dessa casa, felizmente. Né? Essa foto é antiga, minha, certo? Mas eu passei lá, ela está toda pintadinha, cara. Está muito bem conservada. A gente já andou estudando em Projeto 5. Agora, olha o detalhe desse gradil. Olha a obra de arte. Olha os escudos. E olha o detalhe do coisa. Sabe como é que a gente chama esse estilo eclético? Estilo bolo de noiva. Vocês, quando verem casinhas assim, e tem muitas perdidas nas ruazinhas do centro histórico, vocês vão encontrar essas casas, né, chamadas, que a gente chama estilo bolo de noiva. Porque parece um bolo confeitado de tanto elemento decorativo que tinha. Pode passar. E aí, gente, eu fiquei com muita pena desse sobrado, o Laurice, tá? Gente, ele foi sufocado por construções novas que parasitaram, colaram elementos parasitários e ele ficou sem recuo, ele ficou sem respirar, entende? Então, aqui demoliram um prédio antigo que tinha aqui e construíram um moderno colado. Então, ficou uma aberração, assim, arquitetônica. E o que tem dele são pequenos detalhes, porque já descaracterizaram muito aqui embaixo, abriu muita loja, comércio, e o que só está bonito é a parte de cima, que é linda. Olha o tipo de trabalho que tem. Certo? Pode passar. E aí, nessa parte das fábricas, do patrimônio industrial campinense, a gente tinha a fábrica Marques de Almeida, que a gente estudou. A Gabriela já foi, né? Ela estava aqui, ela fez um TCC dela sobre isso, eu orientei, certo? A gente fez um projeto de intervenção. Vocês conhecem a Gajominas? Sabe a fábrica Marques de Almeida? Enorme. Gente, essa fábrica era linda. O proprietário morava em frente. Sabe o que ele fez? Ele demoliu a casa dele para não ser tombada. Antes que tombasse, já pensou? E essa fábrica está toda dividida. Tem não sei quantos mil usos aí dentro. Virou um condomínio assim, todo fragmentado. Certo? E a Minas é uma área assim, super valorizada dentro da cidade. Pode passar. Eita, pode passar. E aí, a gente vai para uma outra linguagem nesses 160 anos de Campina Grande, que é o Art Deco. Art Deco, porque esse nomezinho francês não tem o E e o acento do Deco é aqui. Vem de Art Decoratif, certo? Francês. O Art Deco foi criado na França, em Paris. E teve uma exposição em 1925 lá, que começaram a limpar a arquitetura, a deixar ela mais limpa, chamada proto-moderno, a tirar os enfeites, tirar os elementos decorativos, e ela começou a ficar mais geométrica. E Campina Grande, na época, construiu muito Art Deco. Pode passar. Gente, quem não conhece o prédio dos Correios, lindo, né? Ali, do lado do Colégio das Damas. Esse prédio do Correio é uma obra de arte, né? Essa torre do relógio era típica do Art Deco.
tinha essa torre do relógio, com esses elementos, essas seteiras, as platibandas, as janelinhas em fita vertical, não em horizontal, e as grades, os gradins famosos, né, do Art Deco, e essa arquitetura escalonada. Pode passar. Começou a usar aqui o concreto armado. O concreto, a tecnologia do concreto, que no ecletismo não usava. Usava paredes de tijolo, de adobe, mas no concreto começou, no Art Deco começou a concreto. E ele aparece nas marquises. Marquises são esses elementos de proteção e nos algeroses ou rufo para proteger e a tinta não ficar limpa, pode passar. Eu não vou ser muito técnica não, para não ficar complicando. E aí, esse Art Deco, gente, tomou conta de Campina Grande e a Floriano Peixoto é o que tem mais exemplar, grandioso, monumental de Art Deco. Só que aqui eu faço uma denúncia. Pelo amor de Deus, minha gente, a prefeitura tem que cuidar desse patrimônio. Porque os prédios estão tudo sujos. Aquele prédio da Secretaria de Finanças tem 2 anos que está com tapume, minha gente. O prédio da biblioteca lindo, está pedindo socorro. O prédio da Associação Comercial e o pessoal da Associação Comercial tem dinheiro. Por que pinta aquele prédio? Gente, a Floriano Peixoto é o cartão de visita de Campina Grande. Todo mundo passa pela Floriano Peixoto. Sinceramente, se eu trabalhasse na prefeitura, se eu fosse prefeito de uma cidade, eu ia arrumar o caminho todinho das entradas, deixar tudo bonito. Porque isso melhora a autoestima. Isso, sabe, é o cartão de visita. Essa foto aqui, gente, é antiga. Essa daqui eu tirei em 2016. Porque hoje, esse prédio, que é lindo, que fica ali na esquina, ele está cheio de tapume, tá? Há anos, ó, tem uns 2 anos. E essa obra não acaba. Ela tem uma escada aqui dentro, a coisa mais linda do mundo. É de coral e o piso é todo com pastilha. Lindo. Pode passar. A biblioteca é outro prédio maravilhoso. Né? E tem um instituto histórico aí, né, com o professor Vanderlei ainda, lutando e ocupando espaço, porque se não ocupar é pior. Entende? Mas precisa ser pintado, precisa ser restaurado. Pode passar. E aqui a gente vê assim os detalhes, e eu coloquei esses detalhes para chamar a atenção de vocês. E aqui as fotos, né, de Larissa e Enio, eu gostei muito, porque pegou o detalhe desse gradil. Gente, os gradis, em ferro trabalhado, ninguém faz isso. Entende? É uma obra de arte, é uma renda construída. E assim, e o estado de conservação muito precário. Pode passar. Colégio das Damas. Muito bom ver o Colégio das Damas recuperado. Fizeram uma intervenção que foi esse portão aqui pós-moderno. É um elemento que a gente chama de patrimônio parasitário. Tem que ter cuidado quando o prédio é histórico, para não ficar colocando vidro espelhado, ficar botando elementos que vão contra o estilo original. Não é sendo purista, não, mas tem que ter cuidado, certo? Agora, legal, porque está pintado, está conservado, está sendo usado. As freiras cuidam bem, está ali a mostra. Pode passar. E é uma arquitetura arte deco, uma tipologia educacional religiosa arte deco. Pode passar. E aí a gente vai para as ruas comerciais. Eita, que aí é confusão. E, gente, o IFAEP tomou esse perímetro do centro histórico. Tem um anel ali que é protegido por lei estadual do IFAEP. Só que a parte de baixo está toda descaracterizada. Por quê? Só está preservado o primeiro pavimento para cima. Mas aqui abriram-se portas, vitrines. Então, o pedestre que passa aqui, ele não nota, só se ele ficar olhando para cima. Entende? Mas o conjunto, de uma forma geral, ainda poderia, né, ser recuperado. Pode passar.
E a gente vê, aqui vocês veem bem essa realidade, porque eu entendo que os comerciantes querem vender, querem ganhar o dinheiro deles, tá certo, é um direito, certo? Mas não houve orientação na época para que essas vitrines mantivessem as linhas do edifício e não descaracterizasse totalmente essa parte de baixo, só deixando a parte de cima. Ficou muito estranho. Pode passar. Agora, você encontra raridades nesse miolo Art Deco, né? E eu me lembro de uma pesquisadora, eu sempre digo para o pessoal de História e da Arquitetura, a Lia Rossi, que eu sempre homenageio, porque ela veio para Campina Grande, estudou o Deco campinense, publicou artigos sobre isso. Quem quiser depois estudar, tem os artigos dela. E ela foi uma precursora sobre o Art Deco campinense. Certo? O professor Marcos Vinícius, da UFCG, fez a dissertação de mestrado dele sobre o decor campinense. Como é o nome do livro do Marcos? Como é? É um livro legal, tem um e-book na Edufis, vocês podem baixar, que trata sobre o arte decor da cidade. Pode passar. E aí, isso aqui me dói o coração. Ver a estação ferroviária nova desse jeito. A antiga está preservada, está tombada. E a nova? Delapidada, abandonada. O DENIT, o IFAEP, o IFAM passou a responsabilidade para a Prefeitura Municipal de Campina Grande tem 2 ou 3 anos. Pediu para iluminar, para dar segurança, para fazer um parque. O Grupal fez projeto de biblioteca, de escola, revitalização disso aqui. Nós estudamos desde 2016. Nada foi feito. Nada foi feito. Os galpões roubaram as telhas todas, roubaram as grades, picharam o painel lindo que tem aqui. Inclusive, Calil até estudou, né, Calil? Tinha uma grade igual aquela da biblioteca aqui. Roubaram a grade. Roubaram tudo, gente. É uma tristeza. E essa área, padre, estão fazendo assassinato aqui de traficantes. Quando eu fui lá com meus alunos, tinham 2 salas da estação queimadas. Eu falei, nossa, foi incêndio. Não, foi uma queima de arquivo de um traficante. Desse jeito. Olha o perigo que está essa área. Pode passar. E, assim, é uma referência. O pessoal mais velho de Campina Grande conta que quando o trem chegava era uma festa, a praça da estação. E olha, a gente tem estudos recuperando isso aqui, gente, fica lindo se fosse restaurado. E era possível, porque o prédio da estação ainda dá para ser resgatado, mas do jeito que está, eu acho que estão esperando cair para construir prédio lá. Igual estão fazendo no bairro do Recife, no Novo Recife. Eu acho que destelharam de propósito os galpões para eles se acabarem. Porque não é possível. Entende? Está lixo, insegurança, está horrível lá. Pode passar. Isso aí tudo pichado. E aí, depois do ecletismo, depois do arte deco, a gente vem com a arquitetura moderna, que é a racionalidade, a funcionalidade, o uso de modulação, de elementos pré-fabricados, do uso do concreto, de espaços transparentes, abertos, abstratos, magníficos, porque o mundo precisava construir edificações mais rápidas, mais eficazes. Na Europa, teve uma necessidade pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira e Segunda. No Brasil, foi meio modismo, sabe? Mas foi um modismo, de certa forma, necessário, porque ninguém tinha dinheiro para ficar fazendo casas, de novo, ecléticas, tão caras. Uma casa eclética demorava muito e se gastava muito. As pessoas precisavam de mais moradia, conjuntos habitacionais, hospitais, escolas. Então a modernidade veio para otimizar, para racionalizar. E aí, pode passar, a gente tem em Campina Grande. Você não tem como arrumar água? Vai secando só um pouquinho.
Hoje de tarde a gente falou aqui, né, as meninas falaram, do Teatro Severino Cabral, que é projeto do mestre Geraldino Duda, que foi assim, um arquiteto autodidata. Eu acho que todo mundo que é campinense já ouviu falar do Geraldino Duda. Ele não era arquiteto de formação, ele fez engenharia civil, mas ele foi o que mais projetou na cidade. Tudo que é casa que a gente vê pela cidade moderna era do Geraldino. Quem começou essa modernidade foram arquitetos pernambucanos que viram de Recife como Augusto Reinaldo, Tertuliano Dionísio, Heitor Maia, Hugo Marques, que tinha escritório lá e vinham fazendo um projeto ou outro aqui. Mas quem ficava aqui fazendo tudo e desenvolvendo mesmo foi Geraldino Duda. Certo? Inclusive, a gente tem uma exposição muito bonita sobre ele. E tem um filme do Ítalo Tavares que eu acho lindo. Eu aconselho a vocês assistirem. O filme ficou lindo, um documentário sobre Geraldino Duda. Geraldino foi o arquiteto, eu chamo arquiteto autodidata, que mais projetou em Campina Grande. E o Teatro Severino Cabral é de 1960. Ele trabalhou a vida inteira na prefeitura e fez esse projeto, né, que é preservado, está tomado e, graças a Deus, está bem gerido, né, tem um bom uso, ele tem várias utilidades, né, o diretor tem cuidado com a FIO do espaço, sempre inventando novos programas, isso é legal, tá? E mantido, né, a forma, a materialidade dessa obra que marca a cidade de Campina Grande. Todo mundo que chega na cidade, que passa, faz, que edifício bonito. Que é o teatro, todo mundo fica encantado. Pode passar. E outro prédio, lindo, típico dessa modernidade, só que adotando uma linguagem brutalista, que é o uso do concreto aparente, o uso da pedra, o uso do tijolo aparente, é o edifício da Fiel, que é outro cartão postal de Campina Grande. Logo na entrada, o projeto do arquiteto Círio da Silveira. Círio da Silveira, de família paraibana, o pai dele era político, deputado federal, e ele foi morar no Rio de Janeiro. E aí, o filho nasceu lá, mas tem essa ligação com Campina. O Círio tem quase 90 anos. Trabalhou com Oscar Niemeyer. Foi com Niemeyer para o exílio. Era muito amigo. E teve muita influência de Niemeyer nesse prédio. Então, esse prédio lembra muito os edifícios de Brasília, do Itamaraty e de outras obras que Niemeyer fez no exterior, né? Em concreto armado, com espelhos d'água, jardins muito bonitos. É outra referência da arquitetura moderna brutalista campinense. Pode passar. E aí, também em Campina Grande, vieram arquitetos de outros estados que não tinham ligação nenhuma com Campina Grande. Como o arquiteto mineiro Raul do Lago Cirno. Esse projetou vários estados de futebol no Brasil. Em Teresina do Albertão, em João Pessoa, como é o nome do jogo? Almeidão, aqui o Amigão. E ele trabalhou no Mineirão, é tudo não, né? É porque na época da ditadura era tudo grande. Menos a liberdade. E aí os políticos, o governo, faziam essas obras faraônicas para enganar o povo. Futebol, samba, cerveja e perseguição militar, né, contra as ideias. E aí foram feitos grandes monumentos no chamado milagre econômico, que pegou dinheiro emprestado dos Estados Unidos com força. Endividou o Brasil, mas fez Brasília, fez estádio de futebol nos anos 70, em tudo que é lugar, e pareciam umas naves extraterrestres. Porque até hoje o Amigão fica meio esquecido ali, não é? Os estádios de futebol, assim, eles acham meio distantes da cidade. Lá em Recife até que não, viu? O esporte está bem no meio do Vucu-Vucu, o Náutico, o Santa, mas em Teresina, o Albertão, fica longe da cidade. E a cidade não chegou perto.
Aqui no Amigão, a gente vê que os lotes ainda tem muito lote vago no seu entorno e não está devidamente urbanizado, né, como deveria. Mas a estrutura é linda. A estrutura arquitetônica, a tecnologia do concreto é linda. Influenciado, gente, pela arquitetura italiana de um mestre chamado Pierluigi Nevi, que fazia esses estádios assim lá na Europa e aqui no Brasil começaram a copiar. E copiar bem feito, né? O professor meu dizia: copie o bom, copie o mestre, é melhor do que você inventar porcaria. É melhor você copiar o bom do que você inventar uma coisa ruim. Então, a influência boa não faz mal. Não é copiar, é ter boa influência. Pode passar. E aqui é influência. Olha só, essa arquitetura bonita. Agora, não é preservado, não é protegido por nenhuma lei. Qualquer hora uma construtora pode vir e passar o trator e demolir tudo, como tem esse risco os estádios no Brasil. Foram demolidos vários estádios brasileiros, um Fonte Nova, né, outro lá em Natal, e o demolir também lá em Pernambuco. Na época da Copa, para fazer grandes investimentos, então esse patrimônio corre risco. Pode passar. E, gente, e é linda a estação rodoviária de Campina Grande. Vocês sabiam que o projeto também é brutalista e é de um arquiteto maravilhoso, paraibano que mora no Rio, chamado Glauco Campeiro, que ele se associou ao escritório paulista na época e fez essas estruturas espaciais de alumínio lindas. E a estação daqui é muito bem cuidada. Eu fui conhecer, eu fiquei encantada, comparada com outras, né, que tem pelo Brasil, com o espaço dela. Então, é um projeto muito bonito. Pode passar. Essas fotos são minhas, Larissa. Vocês fizeram um monte, e aí eu tinha. Essa daqui é de vocês. Né? Ficou muito bonita. A gente vê a modulação do piso, a estrutura, o pé direito duplo. É muito bonito esse projeto. E ela também não tem proteção nenhuma. Qualquer hora pode ser demolida. Pode passar. Outro prédio, gente, que marca a modernidade e brutalismo. Ó, como tem arquitetura brutalista em Campina Grande, o prédio da Secult, que foi projetado para ser um museu. O Museu Assis Chateaubriand. Mas nunca chegou a funcionar. Porque o projeto tinha erros de iluminação, tinha muita esquadria, certo? Mas funciona a sede da Secretaria de Cultura. É uma joia da arquitetura campinense. Esse projeto tem uma planta muito interessante. A volumetria é linda, todo com pedra, concreto e madeira. O jardim interno com pátio, as vigas de concreto, né? E eu soube que vai ser agora restaurado. Até entrei em contato com a prefeitura, com o secretário de planejamento, e já me dispus a ajudar ao que for preciso para não descaracterizar. Porque a gente fica com receio que mexam em alguma coisa e descaracteriza o prédio, né? Pode passar. Já que essas esquadrias que estão erradas, para esses adesivos aí no vidro, não tem nada a ver. Que colaram os papéis lá que choca. Certo? Outro prédio lindo, gente, que está escondidinho ali na Prata, na Rodrigues Alves, é o Clube do Trabalhador. Um projeto do Tertuliano Dionísio. Gente, isso aqui é uma fortuna. Isso aqui é um painel do Lula Cardoso Aires, dos maiores artistas plásticos de Pernambuco, que era amigo desse arquiteto, que era de Pernambuco, que fez esse projeto do clube, junto com o ginásio, que é lindo. Ainda bem que o SESI e a FIEP protegem. Inclusive, fez um anexo ali atrás, aquele, que chamou o Signo da Silveira, que fez a FIEP, para fazer o projeto. Pode passar. E aí, nessa modernidade, certo, a gente vê também que a cidade foi se verticalizando. Os primeiros prédios de altura surgiram nos anos 50, 60, em Campina Grande. E quem fez foi um arquiteto carioca que tinha um escritório no Recife chamado Hugo Marques.
ele fez os primeiros prédios do Recife, de altura, e os empresários chamaram ele para fazer aquilo. Então ele fez o João, o Rick, o Palumbo, o Lucas, certo? Ele projetou esses edifícios e também muitas casas na cidade, como a casa Filinto, João Filinto, né? E era um arquiteto muito bom, Hugo Marques. Então a gente tem esses edifícios, mas que também não estão protegidos. E são, assim, históricos, principalmente os três, Lucas, Rick, e João Rick e Palumbo. Pode passar. E aí, eu queria dizer para vocês, antes de ir para a contemporaneidade, que esses estudos sobre o moderno, o nosso grupo de pesquisa, o Grupal, certo, fez um e-book, está até ali o banner Campina Grande Moderno, e ele pode ser baixado gratuitamente na internet. Se vocês botarem Campina Grande Moderna no Google, vocês vão para o site da editora da UFCG, e lá vocês baixam, gente, para quem é professor, para quem quer conhecer a cidade, para quem quer estudar arquitetura de Campina Grande, baixem. São 600 páginas, com todos os arquitetos modernos. Augusto Reinaldo, Hugo Marques, Heitor Maia, Geraldino, Tertuliano, Renato, todos. E ainda esses outros que eu falei, Glauco, Raucini. É assim, muito bom se estudar, pode passar. E aí, a gente fez também lá pelo Grupal, o Elton aqui desenvolveu esse projeto, vem com 3 anos, Luma começou, Fernando fez o meio, e o Elton fechou, né? Está com quantas obras, Elton? 40 obras. Se vocês entrarem no site Campina Grande Moderna, certo? Vocês vão entrar no mapeamento online, digital. Você tem 40 obras lá, você toca naquela obra e vai vir toda a análise histórica, arquitetônica, tudo, certo? Com plantas, fotos, um material perfeito, certo? Resultado de um e-book que a gente passou o material para o site. Trabalhando com tecnologia da informação, para todo mundo poder ter acesso, não adianta fazer pesquisa e ficar engavetado. A gente tem que divulgar, a pessoa tem que ter acesso. As universidades, professores, a gente tem várias faculdades de arquitetura aqui, pode passar. E curso de história. Também a gente fez, cadê aqui? Está aqui, Elton. Lançou agora, esse ano, no evento do Documum Norte-Nordeste, esse novo livreto que a gente chama, está lindo, Arquitetura Moderna em Campina Grande, conservar já, documentar assim. O Elton trabalhou comigo nesse projeto. A gente fez a análise de 40 obras, certo? São 40, né, Elton? 40 obras, certo? Gente, tá um primor, com desenhos à mão e também 3D, reconstruído, e analisando os monumentos modernos de Campina Grande. Tem a versão e-book gratuita na nossa livraria virtual. Vocês podem clicar lá e baixar o e-book. E nós temos poucos exemplares à venda deles. Quem quiser, a gente vê aqui no final do evento. Professor, e o Palácio do Bispo? Ainda não foi estudado. Por mim, ainda não, mas a gente vai chegar lá nesse do mestrado. Então, pode passar. Bom, e para ir fechando, para ir concluindo, eu vou trazer um pouco de Campina contemporânea. Vocês então viram que tem o ecletismo, tem o arte deco, tem o moderno e tem o contemporâneo, certo? Aqui é uma pequena amostragem, gente. Porque, olha, eu já estava dizendo assim, nossa, tem slide demais. O arquivo estava gigantesco, porque eu botando, né? E aí eu disse, falta esse prédio, falta esse prédio. Gente, mas não dá para botar tudo. É só um spoiler do que para vocês verem o tanto que tem para ser estudado. Certo? Pode passar. Olha, a arquitetura contemporânea campinense, ela tem edifícios que são bem simbólicos e bem marcantes nessa paisagem, né? Eu até inseri esse Parque do Povo, a pirâmide. Esse projeto é muito forte.
né? E ele tem uma forma muito marcante na paisagem. E é um lugar, assim, com uma força cultural, né, por causa das festas juninas na cidade, que eu acho bem interessante. Então, a pirâmide do Parque do Povo, com essa sua forma bem escultórica, pode passar. A gente pode considerar um brutalismo contemporâneo, certo? Com detalhes, né, dessa tectônica, estrutura, cobertura, marcando as linhas do projeto de uma forma grandiosa, pode passar. Eu só acho que ele fica, eu acho que durante a maior parte do ano, ele fica pouco usado, né? Eu acho que podia ser mais bem usado aquele espaço, durante o ano todo. Porque durante São João tudo bem, tem uma feira ali, outra ali, mas teve aquele cimentadão, aquele negócio lá ocioso, que eu acho que podia, não sei, ver alguma coisa, né? E felizmente o entorno dele, o Parque Evaldo Cruz, foi revitalizado, né? Está bonito o projeto, a gente visitou lá. Mas eu acho que realmente tem que tratar esse entorno, principalmente a escola Luz Ramalho, coitada, que está ali perto, acabada, né? E muito descaracterizada. E a cidade vai se verticalizando, pode passando. A gente vai vendo, infelizmente, a destruição de muitos costumes, do patrimônio industrial que essa área tinha, essa área daí, do lado esquerdo, tinha Sambra, tinha vários curtumes, está sendo demolido tudo, só fica a chaminé no parque. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, não é só aqui em Campina Grande. O acervo industrial indo de água abaixo. E existe, inclusive, uma crítica à construção desordenada da verticalização em volta do açude. Eu me lembro de um trabalho do arquiteto Rafael sobre isso, né? Inclusive, Juliana estudou os monumentos em volta do açude, né, Juliana? Pode passar. E a gente vai vendo, né, que o açude, nessa contemporaneidade, ele vai tomando essa forma, né, no skyline de vetores verticais. E cada vez se derruba mais casa naquele entorno para se construir esses espigões, porque é uma área bonita, é uma área que o povo gosta de fazer Cooper, mas é a história da cidade. O que vai ficar? Pode passar. E aí a gente vê intervenções, novos bairros, né, que foram se estendendo, como o Catolé, que puxa ali, e a gente vê projetos de escritórios de fora, como o do Triptych, que é um escritório franco-brasileiro, de uma arquiteta brasileira, Carol, faleceu, e os sócios franceses. Mas eles têm muitos projetos no Brasil, e aqui em Campina Grande, esse prédio ali na esquina do Catolé, agora que eu achei meio estranho, porque é todo pretão, eu acho errado um prédio preto, assim, numa paisagem dessa. Mas o projeto sim é interessante, é bom. E é uma arquitetura contemporânea, né? Pode passar. E a gente vê ali na Avenida Brasília, que é uma entrada de Campina Grande, né? Tem o Andrade Marinho ali, aquele grande empreendimento, que inclusive é de um outro arquiteto pernambucano. Seja estudando por Campina Grande, Pernambuco, tá, né? O Jerônimo Pontual fez aquele grande projeto ali do teu Hotel de Lavieiro, e a continuidade, você vê essas obras, né? Como o edifício mundial, achei bem legal o projeto. Uma arquitetura contemporânea com qualidade sendo feita, pode passar. E o Elon Marinho, né, que eu falei há pouco, que é um centro empresarial, porque são novos usos que a cidade vai tendo, né, que é residência, é hotel, é centro empresarial, restaurante, são complexos dessa nova cidade que se configura, pode passar. E essas torres, né, que vão tipo brigando. Agora tem que ter o limite desses gabaritos, porque verticalização não é sinônimo de progresso, tem que ter um controle. E aqui eu mostro o exemplo de João Pessoa na obra. Como ficou legal aquilo de direcionar o tamanho
de 4 pavimentos para não criar torres tão altas e prejudicarem, né, a ambiência. Pode passar. E aí a gente vê a pré-fabricação, essa arquitetura mais tecnológica, mais high-tech, sendo construída com também estruturas em steel frame, metálicas, né, como o Marcelo Barros tem feito bastante, hotéis, centros empresariais. A gente hoje tem vários cursos de arquitetura, tem na Federal, tem na Unifacisa, tem na Maurício de Nassau. Hoje a gente tem uma demanda de arquitetura e de urbanismo, né, na cidade, que eu acho que dá para ser consciente, se fazer intervenções conscientes, fazer projetos conscientes, porque a gente sabe que não pode engessar a cidade. A cidade, eu gosto desse termo, palimpsesto. Vocês vão dizer, que diabo é palimpsesto? Palimpsesto são capas, que vai tendo da história de uma superfície. Eu pego uma superfície, uma madeira, colo, pinto. Aí depois eu vou e faço colagem. Aí depois eu vou e boto outra. A cidade é assim. A cidade é um palimpsesto de estilos, de linguagens. Assim, eu não posso dizer, nossa, tem que ser toda arte decor, tem que ser toda eclé. Não, é isso mesmo. Só que a gente tem que separar os bons exemplos e dizer assim, não é que a gente vai tombar tudo, não é que vai preservar tudo, mas vamos escolher juntos. Isso aqui é importante, isso aqui é uma fábrica, uma vila, para a gente ter resquícios. Porque isso é importante preservar a identidade, a história da gente, a memória, senão vai ficar sem nada. E isso, gente, como eu digo para vocês, está acontecendo no Brasil inteiro. Em Recife, eu moro lá 4 dias e 3 aqui. Eu fico Recife, Campinas. Lá em Recife, toda semana está tendo uma demolição. No bairro de Boa Viagem, vocês conhecem a praia, que é cheio de prédio e tal, o que estão demolindo? Demolindo uma igreja, há um mês atrás, linda, toda de cobocó, painéis, de um arquiteto e artista plástico campinense, Petrônio Cunha, que fez os azulejos, fez os cobocós. A igreja anglicana vendeu o terreno por 5 milhões. Vendeu o terreno de uma igreja. E eu fui lá o ano passado, a igreja estava ótima. Eu fiquei chocada. Vai ser um capítulo de um livro meu. Eu tinha fotografado. Meu Deus. Quando foi agora, outra obra do Calixto que eu estou estudando, que o Léo Maia, um arquiteto paraíba, fez a intervenção no restaurante Nau e o Mangai, lá em Boa Viagem, vai ser demolido com abóbadas de concreto e cerâmica armada. Gente, estão demolindo tudo. Daqui a pouco não vai ter mais nada. Entende? A gente não vai ter mais nada para contar de história. Eu acho que está acabando. Pode passar. E é isso, gente. É só um recorte para a gente refletir sobre o que é a cidade, o que é o seu patrimônio, o que a gente tem de linguagens, né, de ecletismo, de arte déco, de moderno, de contemporâneo, de tipologias, como a gente preservar isso. Gente, porque preservação é um trabalho de todos. A gente não pode exigir da prefeitura, do governo federal, estadual, se a gente não participa, se a gente não se apropria. Por isso que é importante a gente conhecer, tá? Para poder lutar pela preservação. Porque isso é nossa identidade, isso é nossa história. Tá joia? Obrigada. Pessoal, então estamos dentro do horário, né? Sim. Professora, está ótimo. É interessante assim como mergulhar nessa história da arquitetura que vai trazendo a consciência dos estilos, das épocas, vai, vamos dizer assim, educando o olhar da gente, né? Antes dessa história de tratar de história da arquitetura, professora, eu passava, mas agora eu
onde eu estou em Campina Grande é observando as coisas, só olhando, não é? Então eu tenho certeza que depois dessa nossa ação educativa patrimonial, hoje aqui na Catedral, eu tenho certeza que depois dessa abordagem da professora Kaki, vocês vão andar pela cidade olhando e vocês vão perceber assim, mas eu já passei tanto nesse lugar. Mas você vai passar e dizer, agora eu estou olhando com outro filtro, né? Então, é isso, professor, que uma ação como essa, uma ação educativa em favor do patrimônio, eu creio que traz, né? Educar realmente o olhar da gente para ter a consciência e, tendo a consciência, a gente poder exercer a cidadania e a preservação. Aberto, né? Aberto aqui uns 10 minutos para a professora Kaki responder às indagações de vocês. Eu não quero pegar nada, quero complementar. É porque a gente consegue perceber que Campina Grande é uma cidade muito grande, tanto na arquitetura quanto nas obras. Por exemplo, Campina Grande é uma obra portinária, e dá pouco valor a isso. A única coisa que protege a obra portinária é um fiozinho. Então, assim, Campina Grande tem esses casos. Por exemplo, em Recife, as pessoas têm um senso de história e conhecimento muito maior que Campina Grande. Quando teve a Revolução do Zeppelin, no centro histórico de Campina Grande, em Recife, a sociedade se mobilizou para proibir aquilo. Então, assim, eu gosto de passar a educação por acreditar que essa educação patrimonial é importante para as crianças, porque elas adquirem esse senso de pertencimento da cidade e da história da cidade, para que elas no futuro consigam intervir tal qual o povo de Recife serviu lá no momento. Porque ia por barreira, a prefeitura autorizou tudo, mas quem não deixou passar foi a população. É quando a população se apropria. E eu acho que o trabalho tem que começar de pequeno mesmo, na base. Porque senão essa geração ela vai ficar alienada. Ela não vai saber. Porque as pessoas, as crianças hoje, ela vai passear, vai no shopping, vai no parque, não vai no centro histórico, não vai visitar um museu. Eu acho que assim, a gente tem que batalhar muito isso da educação, em todos os níveis. Inclusive educar também os nossos políticos, os nossos técnicos, né, dos órgãos, atualizá-los, da importância. Porque uma má gestão administrativa acaba com um edifício, seja ele qual for. Gostaria também de registrar e fazer um agradecimento à Ana Clara, aí, né? Ali, discente do curso de História, lá na graduação da UFCG, ela historiadora também, como nós, e me ajudou a fazer os slides daquela aula, professora, sobre as Malvinas, sobre a habitação social. Eu apresentei lá no estágio, em Tal 4, com a professora Alcília. Estagiário, pois bem, Ana Clara, você foi parte também da produção. Então, muito obrigado e eu fico feliz de você estar aqui hoje com sua mãe, participando, filha do nosso amigo, colaborador Marcelo, lá na Cúria Diocesana, com quem eu trabalho todos os dias. Então, muito obrigado pela presença. Pergunta. Boa noite. Sou Giovana Aquino, trabalho na Secretaria de Educação do município, coordeno um setor chamado Educação Patrimonial. Então, eu acho que é um pouco convidada da professora Alcília Afonso, né, que é uma parceira nossa nos projetos da educação. E aí, é isso que eu gostaria de dizer à comunidade, né? O grupal, o grupo da arquitetura privada, não sei se vai perder a fala da professora no início, que eu cheguei um pouquinho atrasada, já vim da SEDUC também, nem jantei, nem nada para chegar a tempo, mas enfim. Acabou que eu não vi se ela chegou a falar de registrar isso, mas assim, o grupal, através da professora Alcília, né, que a gente chama carinhosamente, a professora Kaki, ela tem feito muito, né, tem inserido, né, os muros da universidade, efetivamente, tem chegado nas escolas municipais, né, e isso tem
das turmas de ensino fundamental e também temos outros parceiros da Universidade Federal de Campina Grande, que se arquitetura, Marcos Vinícius, como a professora colocou. Recentemente, nós estávamos aqui no Centro Histórico, com o professor Marcos Vinícius, na Semana de Patrimônio, levando os professores da rede municipal também para uma formação de campo, né? Que é interessante que os nossos alunos conheçam, mas também é imprescindível que os nossos professores conheçam, né, esses lugares. Então é isso. Eu dizer que a universidade, agradecer, né, a universidade, ela está nesse momento, inclusive, com os estagiários do curso, né, de extensão, o Dr. Galinos e o Sr. Larissa, exatamente com essa temática da Campina Grande Moderna, Educação Patrimonial, um projeto circulando na rede, nas escolas que têm os anos finais, né, o 9º ano, nesse momento são 10 escolas, mas aí a pretensão de outras escolas no ano que vem. Então é isso, essa educação que está se falando tanto, né, que a gente tem trabalhado nessa perspectiva, porque de fato é necessário, né, começa pela base. É isso. Então agradecer. Ok, obrigado. Eu queria dizer para vocês que é assim, é um trabalho importante, porque sabe o que acontece? A gente é professor, doutor, dá aula na pós-graduação, dá aula na graduação, faz pesquisa, escreve artigo. A gente, às vezes, a maior parte dos professores universitários, às vezes a gente fica muito isolado da comunidade, entende? Porque a gente fica muito naquele meio científico, porque são muitas exigências, são poucos professores para muita tarefa, e a gente às vezes nem dá conta de tanta coisa. Mas a gente tem visto que não adianta a gente ficar teorizando, com teorias, com blá blá blá, se a gente não chegar à população. Por isso que, de certa forma, a gente já fazia, né, Giovana, ações juntas desde 2015, quando eu vim trabalhar aqui em Campina Grande, com a Giovana, o pessoal na Secund, depois a Giovana foi para a educação. Mas esse ano eu decidi oficializar esse trabalho de extensão, porque sempre eu ficava muito na pesquisa, muito. A gente já desenvolveu, gente, mais de 25 pesquisas sobre a arquitetura campinense. Vocês têm ideia do que é isso? 25 projetos de pesquisa, cada projeto dura um ano. São pesquisadores estudando só aquele assunto. E a gente escrevendo artigos, a gente orientando TCC, a gente orientando mestrado. Gera um material muito rico. Por isso que a gente fez o e-book Campina Moderna, por isso que a gente fez o mapeamento, por isso que a gente foi fazendo mais coisas. E aí eu cheguei à consciência que eu disse, não adianta a gente ficar só na pesquisa se a gente não for para campo, sair da sala de aula, sair da universidade. E não é sair e ir para congresso nacional e internacional. É vir nos bairros, é vir aqui na igreja, é ir nas escolas. É difícil para a gente, porque é um sacrifício. Porque não tem apoio, entende? A gente só tem uma bolsa remunerada. A política nacional é fraca nessa área. Parece que não querem que a gente faça as coisas, entende? Porque é tanta dificuldade. A gente faz porque acredita, a gente faz porque tem amor pela coisa. É por amor, juro. E por consciência de aquilo ali vai plantando uma sementinha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada é fácil. Nada é de bandeja. E tudo é uma construção. E eu acho legal porque são os desafios que a gente cresce, que a gente vai amadurecendo, e a gente vai aprendendo, e vai melhorando, vai errando, aprendendo, errando e aprendendo. E está sendo muito legal. E por isso que eu quero, de verdade, agradecer o apoio de Giovana, que topou entrar comigo no projeto, no Corre-Corre. Eu disse, eu vou meter um projeto aqui, eu vou fazer um projeto. Tu topa, Giovana, e documentação para lá, documentação para cá, uma burocracia que vocês não querem saber. O que é fazer um projeto de pesquisa de extensão é coragem da professora, porque eu não ganho nada mais por isso, só trabalho. É por isso que ninguém quase faz, porque a gente não ganha nada.
vai na conta. E aí, e os alunos? De dizer, eu topo, eu quero. E voluntário. Tem 4 ou 5 voluntários, Larissa. 5 voluntários. Fazendo porque acredita na educação. Aí eu quero, de verdade, dar assim, do fundo do meu coração, eu parabenizo, sabe, Luciano? Porque eu acho que a gente tem que dizer as coisas em vida, né? E na frente da pessoa, a gente tem que elogiar enquanto está presente. E eu, sinceramente, parabenizo os meus alunos, porque eles vão com tudo, eles acreditam, preparam, compram coisas, levam, montam exposição, faz não sei o quê, tudo, gente, por acreditar e por querer mudar. E não é fácil, mas a gente está fazendo um trabalho em massa, que eu tenho certeza que pouco a pouco, né, hoje de tarde aqui foi tão bonito, foi tão legal, com a escola Solon de Lucena, né, foi animado, foi rico, com gincana, foi assim, muito legal. Certo? Os professores, os alunos interessados. O ônibus passou e disseram, vão embora que a gente vai a pé. Então, assim, eu fiquei impressionada e emocionada, sabe, Luciano? Eu acho que foi muito bem. Gente, ó, parabéns, vamos dar umas palmas ali para eles, ó. E tem até essa hora aqui, ó, contigo, fazendo esse trabalho. Então, queria combinar com vocês e a gente fazer uma fotografia bem bonita, histórica, e depois convidá-los no encerramento da noite para a gente passar ali naquela mesa. Aí no fundo tem um lanche para a gente partilhar. Exatamente. E dizer assim, muito obrigado à professora Caqui, porque vocês vejam, ela é essa pessoa que tem garra, que tem coragem, né? Com todos os desafios. É uma professora que acredita na educação e na capacidade de fazer a universidade presente onde a realidade está, né? Esse serviço, professora, né? De tratar com a escola, de tratar com a comunidade, de tratar com a igreja, e ainda mais agora com um aluno padre, então pronto, aí é que vai tratar mesmo desses territórios, né, professora? Pois bem, então assim, mas eu peço a Deus que a gente tenha professores, educadores como Caqui, né, que tem garra, que tem força, coragem, tem paixão e amor e acredita no que faz. Eu acho que isso é que entusiasma os seus alunos, né? Eles vendo essa sua liderança, eles se entusiasmam. Por isso que estão aqui até essa hora, não é? Comprometidos com essa causa. Então, obrigado, gente. Uma salva de palmas para a nossa palestrante. Obrigado mais uma vez à equipe da Catedral, ao apostolado da oração que me ajudou tanto, a nosso amigo Renatinho, nosso vice-sacristão, que logo cedo já estava ajudando o padre a dar providências, e a vocês todos das pastorais, dos grupos, dos movimentos da igreja que aqui estão. Por favor, traz um livrinho aqui, assim, fazendo o lançamento aqui, né, professora Caqui? O lançamento aqui no encerramento da noite, publicação da professora Alcília Albuquerque com Elton Pedrosa, está aqui do meu lado direito, são os organizadores. Arquitetura moderna em Campina Grande, conservar já, documentar sempre. São 40 casos, né, que são analisados aqui, estudos de casos. Tem o e-book e tem aqui impresso para vocês guardarem. Quanto é que custa, professora? R$40. Então, no final aqui, quem tiver interesse, procura quem? Elton, o autor da obra. Muito bem. Tá bom? Ok, professora, mais alguma coisa para a gente concluir e encerrar? Mais alguma palavra? Então, vamos fazer a fotografia? Todo mundo aqui?